Então, voltamos mais uma aula aí sobre técnicas de vendas em farmácias e drogarias. E vamos falar agora um pouquinho sobre o consumidor, né? A pessoa mais importante aí do nosso negócio, da nossa drogaria. Então, o que é o consumidor? É a pessoa física ou jurídica. No nosso caso, na maioria das vezes, serão pessoas físicas, a não ser que você tenha empresas na sua cidade que compram produtos para a enfermaria da sua empresa, e aí ela pode estar comprando com você ou ela pode estar comprando na distribuidora. Porém, tem algumas normas que a empresa só pode ter medicamento se ela tiver o médico do trabalho atendendo lá para prescrever esses medicamentos. Então é mais difícil você conseguir vender para pessoas jurídicas. Na maioria das vezes, nós, na drogaria, iremos vender para pessoas físicas. Então, é a pessoa física ou jurídica que possui interesse nos produtos ou serviços que uma determinada empresa oferece. A gente vai ver que ela pode ter um interesse ou nós podemos despertar o interesse nessa pessoa, que é onde mora a lucratividade do nosso negócio. A pessoa foi na nossa empresa para comprar uma coisa, nós precisamos vender produtos que talvez ela nem saiba que precise. Por isso nós devemos estudar nossos produtos e nossos clientes para saber o que mais podemos vender além do que ele veio procurar. O que é o consumo? Então, o consumo é a totalidade dos bens e serviços consumidos. A necessidade humana de se consumir é dividida em duas partes, a consciente e a inconsciente. E a gente vai ver as duas. Então, a necessidade consciente são aquelas que o consumidor já conhece, ou seja, um medicamento de uso contínuo, um medicamento que o médico prescreveu na receita, uma fralda descartável que ele tem que comprar talvez toda semana, um shampoo. Então, são coisas que ele sabe que ele precisa. Isso é onde as pessoas, onde as farmácias acabam brigando pelo preço. Por quê? Porque o cliente já sabe que ele precisa. Então é só você fazer um tabloide, divulgar um preço mais barato e o cliente vai na sua farmácia. Só que isso não é lucrativo, né? Você vai ter que ficar sempre vendendo mais barato. Então, qual que é a nossa estratégia? É a gente trabalhar com as necessidades inconscientes, que são aquelas que o profissional de atendimento precisa despertar no consumidor. Então a gente divulga um produto mais barato, um shampoo, para atrair aquele cliente e a gente tem que ter outros produtos e saber indicar outros produtos para que o cliente leve junto com aquele shampoo, para a gente recuperar a nossa lucratividade que nós deixamos de ter quando divulgamos um produto mais barato na mídia. Então, se o cliente vai na drogaria para comprar uma fralda, por exemplo, para uma criança, é uma coisa que acabou, ele está vendo que acabou. Só que às vezes ele esquece de comprar o shampoozinho que acabou, porque ele está usando dele mesmo, e a gente precisa alertar ele que o shampoo de adulto pode causar irritação na criança. O condicionador, tem muitos pais que não usam condicionador na criança, mas dependendo do cabelinho da criança fica duro, fica ruim de mexer, fica ruim de pentear, né? Então o condicionador deixa o cabelo da criança um pouco mais macio. Então isso são coisas que às vezes não está consciente nos pais, mas a gente precisa despertar essa consciência para que a gente venda o condicionador, para que a gente venda outros produtos, um hidratante talvez, no calor talvez um repelente, né? Então às vezes o pai está lá, está vendo que a criança está tomando picada, ele chega na farmácia e ele esquece de comprar essas coisas. Então nós precisamos despertar essa necessidade nele. Nos pais, no frio acaba ressecando a pele, então tentar oferecer aí os hidratantes para a criança. Então isso aqui é despertar a necessidade inconsciente, é ele comprar uma coisa e a gente oferecer outra. Por exemplo, o cliente sabe que ele precisa tomar um medicamento para hipertensão, mas ele não sabe da necessidade de fazer um controle diário da sua pressão em sua casa. Então isso pode ser decisivo no seu tratamento de hipertensão. E aí nós devemos aconselhá-los a comprar o aparelho para ele verificar a pressão na casa dele.
né? Tem um aparelho semi-digital, onde ele insufla e solta e consegue ver o valor. Tem um aparelho automático, que é aquele que põe no pulso, tá? Muitas pessoas têm algum problema com ele, por ele ser mais sensível, então a pessoa acaba achando que ele está errado, porque normalmente dá um pouco mais alto. Tem alguns movimentos que você faz na mão que dá algum erro, então isso não é que o aparelho é ruim, é que às vezes a pessoa tem dificuldade de usar, a gente precisa saber explicar. Então, o que é uma necessidade consciente? É o cliente precisar do medicamento antihipertensivo. O que é uma necessidade inconsciente? De o cliente ter um aparelho de pressão na casa dele, onde a gente pode vender para ele. E digo mais, não é má vontade sua de olhar a pressão, tá? Até porque para vender é interessante que quando esse cliente chegue na sua farmácia, você leve ele na salinha de aplicação, na salinha de verificar a pressão, e você verifique a pressão dele com o aparelho que você tem interesse de vender para ele. Mostre que é fácil de utilizar esse aparelho de pressão. E aí ele vai ver que ele pode estar comprando. E aí você vai ver se você pode parcelar no cartão, se você vai fazer um descontinho à vista, mas ofereça para todo mundo que for comprar produto de pressão na sua farmácia. Tá? Eu costumo dizer que o bom vendedor não é aquele vendedor que consegue influenciar mais cliente, pois às vezes ele tem preguiça, ele até influencia bem, mas ele oferece para poucas pessoas. E tem alguns atendentes, alguns vendedores que eles não são tão bons no convencimento, mas eles oferecem para todo mundo. E aí eles acabam vendendo mais do que aqueles que são considerados bons vendedores por persistência. Se o cliente, por exemplo, foi comprar um antitérmico, né, um paracetamol, uma dipirona, a gente precisa perguntar para ele, você tem termômetro em casa? Às vezes ele está apenas colocando a mão na pessoa e vendo que está quente e dando o antitérmico, mas para o médico, quando você leva um paciente no médico, é interessante o médico saber quanto é o valor, se é 37,5, se é 38,5, se é 39,5. Isso ajuda muito o médico a tomar suas decisões, pois quando a gente chega no médico, às vezes o cliente já tomou o medicamento e quando o médico vai medir a temperatura desse paciente, não é a temperatura igual a quando ele está sem o medicamento. Então o médico vai basear no que o cliente fala para ele. Então é interessante a gente oferecer também um aparelho para medir a temperatura. Então você viu que aqui três coisas muito básicas que a gente vende e deixa de agregar outros produtos. Na próxima tela a gente vai fazer um exercício prático e eu quero que vocês postem nos comentários aqui no YouTube quais produtos vocês poderiam indicar a mais quando o cliente vir comprar algum produto consciente. Então, como que eu vou fazer essa prática aí com vocês? Eu vou usar os comentários e vou colocar vários produtos e vocês vão responder os meus comentários dizendo quais os produtos a mais vocês poderiam indicar para aquele cliente estar levando junto com o produto que ele veio buscar. Tá? Então, se ele veio buscar uma fralda descartável infantil, eu vou colocar nos comentários. Aí vocês vão responder o que você poderia indicar a mais para ele levar. Quando um cliente veio comprar um shampoo, vai estar lá no comentário. E aí você responde o meu comentário o que você indicaria a mais para esse cliente levar. Quando o cliente vier comprar um medicamento para pressão, quando o cliente vier comprar um medicamento para diabetes, quando o cliente vier comprar um produto de emagrecimento, quando o cliente vier procurar um medicamento para gripe, tá? Eu vou tentar colocar o máximo de produtos possíveis que o cliente possa vir buscar para tentar exercitar vocês a indicar produtos a mais para esse cliente, tá? Lembrando que o nosso foco é venda com ética. Tá? Então nós não vamos ficar indicando medicamentos RX, que são os medicamentos com faixa vermelha, que a gente vai falar em uma outra hora. Nós vamos indicar produtos que estamos amparados perante a lei. E aí é óbvio que dependendo da sua gerência, dependendo da sua administração, né, o seu patrão pode ou não colocar alguns outros produtos para você estar indicando aí de acordo com a maneira que eles trabalham, tá? Eu vou colocar aqui os produtos aonde a legislação nos deixa a indicar, que são os produtos, né, os aparelhos, os cosméticos
e os medicamentos isentos de prescrição médica aí no caso dos farmacêuticos. Tá bom? Então conto com vocês aí para essa prática. Vamos ficar todo mundo afiado aí e vamos ler os comentários e vamos participar para que vocês forcem a mente de vocês para que quando o cliente chegar, vocês tenham na ponta da língua os produtos a mais para serem oferecidos para esse consumidor que foi para comprar uma coisa que divulgamos mais barato, porém nós também teremos alguns outros produtos para agregar àquela venda para aumentar assim o nosso ticket médio na drogaria. Então, conto com vocês para essa prática aí. E até uma próxima aula.